Olá, estudantes! Eu sou a professora Maria Olinda Domiciano de Biologia e hoje nós vamos falar sobre as teorias da origem da vida. Vou falar para vocês agora dos objetivos dessa aula, tá? Reconhecer a biogênese como uma proposta de explicação para a origem da vida, compreender a evolução do pensamento científico que levou à aceitação da teoria da biogênese e analisar e selecionar argumentos sobre os modelos, teorias e leis propostos nos diferentes contextos históricos sobre o surgimento da vida, com base no conhecimento científico contemporâneo. Mas antes de começar diretamente a nossa aula, eu vou propor uma questão para vocês, sobre vida mesmo. Vocês já ouviram falar em criacionismo? Evolucionismo? Criacionismo é aquela ideia bíblica, aquela ideia de Gênesis, ideia de que uma divindade maior criou o mundo, criou o planeta, criou os seres vivos, ideia de Adão e Eva, aquela história toda, né? Que cada religião defende ao seu lado, né? E evolucionismo é aquela teoria que os seres vivos foram evoluindo a partir dos tempos e esses seres vivos, os que foram se adaptando melhor ao ambiente, foram sendo os que foram selecionados durante esse tempo, né? Porque eles foram conseguindo se adaptar melhor, conseguindo comida, conseguindo as fêmeas, foram se reproduzindo e, consequentemente, foram os que foram ficando selecionados. E então a gente chama isso de teoria do evolucionismo, aquela ideia de Darwin, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Mas como todo mundo tem uma certa ideia sobre isso, a professora vai pedir para vocês virarem e conversarem sobre isso, sobre as ideias de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Então, virem e conversem. Bom, como a gente está fazendo uma aula gravada, a professora não vai dar aquele tempo para vocês, mas eu sei que essas ideias, todo mundo tem uma certa ideia sobre isso, né? E a gente sabe que esse assunto também é um pouco polêmico, porque a gente sabe que envolve religião e tudo mais, e Deus, e Jeová, e Adão e Eva, e aquela história toda, que cada religião defende, puxa a sardinha pro seu lado. E também sobre o evolucionismo, também é um assuntinho bem polêmico, né? Que o pessoal fala, não, porque o homem evoluiu do macaco, porque o outro, porque não sei o que lá, o dinossauro, porque o ovo, porque a galinha, e toda aquela história que cada um diz que a evolução foi de uma certa maneira e tudo mais. Então a gente sabe que o assunto é meio polêmico mesmo. Então a gente vai partir para frente, mas que bom que vocês contribuíram com as ideias de vocês. Então, sobre a biogênese, a gente tem nos primórdios das ideias a figura histórica do grego Aristóteles. O Aristóteles foi quem surgiu primeiro com a ideia do surgimento dos organismos espontaneamente. Como que foi essa história então? A história da biogênese. O que é a biogênese? É a geração espontânea dos organismos. Eles imaginavam que um monte de roupa suja num canto, perto de alguns cereais, assim, geravam ratos, porque depois de um tempo, aquela roupa suja parada lá, nasciam ratos. Lá na lagoa, com o tempo geravam girinos e depois eles cresciam, viravam sapos. Então era a observação que eles tinham na época e com as ideias que eles tinham, não tinham mais estudos, não tinham mais tecnologia, era o que eles conseguiam observar, né? E não era só o Aristóteles que pensava assim, não, tinha mais outros cientistas que também tinham essas ideias aí, defendiam essas ideias, inclusive Descartes e Isaac Newton. Tá? E essa ideia da geração espontânea, né, ou seja, a biogênese, ela durou por muito tempo, bastante tempo, até os primórdios de 1800 mais ou menos, tá? Quando começou então os primeiros estudos científicos sobre isso então. E falando em estudos científicos, a gente já viu isso nas outras aulas e a gente sabe que os estudos científicos, têm toda uma organização, não é assim, eu acho que é assim, eu penso que é daquele jeito. Não, não é assim, gente. Tem toda uma organização, um estudo, um histórico e tudo mais. Então a professora trouxe um slide aqui só para vocês relembrarem rapidinho como é que funciona o método científico de estudo, né? Então, parte a partir da observação, né? A gente tem um problema a ser resolvido, qual que é o problema? A gente tem as hipóteses que a gente tem sobre aquele problema que a gente precisa resolver. Os experimentos, vão ser feitos experimentos sobre aquele assunto
né? Todos os experimentos que podem ser feitos a partir daquelas hipóteses que surgiram, os resultados que a gente tem a partir desses experimentos e as conclusões que a gente chega. Então isso gera uma teoria, tá? Não é achismo de qualquer jeito que o pessoal pensa, não. Então, justamente que a gente já viu isso, a gente só vai falar rapidinho sobre isso e pronto, tá? Então, vamos lá, então, para os primeiros estudos científicos que surgiram sobre isso, então. John Needham. O John Needham fez um experimento que ele simplesmente aqueceu os caldos nutritivos, né? E ele não ferveu o caldo nutritivo, ou seja, ele só deu uma aquecidinha ali e deixou aqueles caldos nutritivos, alguns vidros abertos, outros vidros fechados. O que aconteceu? Surgiu vida ali de novo, surgiu micro-organismos ali de novo, óbvio, né? Ele só aqueceu, então o que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que em qualquer lugar surgia vida mesmo. Então, ele defendeu ainda a ideia da biogênese a partir daí. O experimento de Spallanzani. O Spallanzani, ele achou ali que as ideias de Needham não estavam muito corretas, não. Então, ele refez o experimento de Needham, só que esse experimento que ele fez, ele ferveu os caldos nutritivos daí, ele não só aqueceu igual o Needham fez. Então, ele ferveu esses caldos nutritivos e nos vidros que ele deixou totalmente fechado, depois que ele ferveu, não voltou a aparecer micro-organismo mais. Então, o que aconteceu? Ele percebeu que o Needham não tinha feito direito o experimento. Só que os cientistas da época ali ainda não acharam que aquela ideia dele estava muito correta, não. Então, não deram muito crédito para as ideias dele ali, não. Aí veio o experimento de Red. Apareceu o Red na história, que também não concordava com essa ideia da biogênese, não. O que o Red fez? O Red pegou 3 frascos de vidro, colocou carne crua nele, carne, peixe, frutas e tudo mais. Tem vários experimentos que a gente pode observar que o Red fez, né, dos estudos do Red. E no primeiro vidro ele deixou totalmente aberto, no segundo vidro ele deixou parcialmente, né, que ele colocou uma gaze em cima só, e o terceiro vidro ele deixou totalmente vedado. No primeiro vidro, é claro que surgiu moscas lá, entrou lá, comeu a carne, se alimentou da carne, botou ovos, gerou novas moscas lá, surgiu micro-organismos lá. E no vidro que ficou parcialmente fechado com a gaze, as moscas tentaram entrar lá dentro. Claro, espertas, né? Tentaram entrar lá dentro, não conseguindo, elas botaram larvinhas ali mesmo, ali na gaze e gerou mosquitinhos ali mesmo. E o vidro que estava totalmente vedado, não entrou nada. Mais uma vez comprovou que se não teve acesso de outro micro-organismo, não teve como gerar vida ali. Mas ainda assim também não deram tanto crédito assim ao Red também, e ainda tinham certas dúvidas sobre a questão da biogênese e a biogênese lá ainda, né? Aí veio então o Louis Pasteur. O Louis Pasteur, lá em torno de 1800 mais ou menos, ele fez o experimento dele com o chamado balão pescoço de cisne. Por que é pescoço de cisne? Porque o balãozinho que ele fez, a experiência dele, tinha essa voltinha, bem sutil essa voltinha aqui. Por que é bem sutil essa voltinha? Porque essa voltinha que ele chamou de pescoço de cisne, essa voltinha não deixava com que entrasse ar dentro do balão. Consequentemente, não entrando ar dentro do balão, depois que ele ferveu, ficou 6 meses o vidro desse jeito aqui e o ar não penetrou lá dentro. Consequentemente, não gerou novos micro-organismos lá dentro. E foi só depois de 6 meses que ele quebrou o vidro, quebrou a boca do gargalo, que entrou micro-organismo de novo e gerou crescimento de micro-organismos lá dentro. Consequentemente, daí ele observou o quê? Que para existir vida, tem que ter outra vida pré-existente ali. Então, não tem como, num lugar totalmente fechado, sem acesso, esterilizado, gerar vida, não tem como. Para gerar vida em qualquer tipo de ambiente, tem que ter outra vida pré-existente. Então, a partir disso, daí, acabou essa história. Com o experimento de Pasteur, encerrou essa história, então. Aí eles viram que tanto o experimento do Spallanzani, quanto o experimento do Red, quanto o experimento de Pasteur estavam corretos, então, e não tinha mais o que contestar. Acabou essa história de abiogênese, então. Para que exista um ser vivo, tem que ser originado a partir de outro ser vivo pré-existente.
E daí a professora trouxe então para vocês dois exercícios para vocês resolverem aqui na sala com a professora. O primeiro é para desbloquear a figurinha, tá? Vocês vão usar esse forms que tem aqui embaixo, que a professora colocou aqui, usar essas informações, acessar com a @escola de vocês, quem tiver o celular e quem tiver o tablet aí já pode acessar e depois enviar para a professora, tá? Tem 2 minutinhos aqui para vocês fazerem isso, só que a professora não vai esperar. Vocês façam isso e depois a professora vê a resposta de vocês lá e vocês também vão poder descobrir quem que é o cientista aqui da figurinha da professora aqui, tá? Outro exercício também é que todo ser vivo se origina por reprodução a partir de outro ser vivo. De quem que é essa teoria? Teoria da biogênese, muito bem. Então, a gente está retomando. E outra atividade que a professora quer que vocês façam também, vai ser bem legal essa atividade. Vocês vão fazer esse mão na massa para a professora, vão fazer um infográfico. Esse infográfico, vocês podem usar vários recursos digitais que vocês quiserem. O Canva, o PowerPoint, o Google Apresentações. Vocês vão usar essas informações que tem aqui, resumo de texto científico, elemento visual, título, cronologia do tempo. Daí vocês vão enviar para a professora a partir do Google Classroom, tá? É bem legal essa atividade aqui, não deixe de fazer, tá? E acessar o @escola de vocês também para fazer o quizzes lá que a professora deixou para vocês lá. Então, o que a gente viu nessa aula de hoje? Biogênese e abiogênese, tá? E aqui nós temos as referências bibliográficas que a professora usou para fazer essa aula de hoje. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima!